18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas em ponto em Manaus. Começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karine Leão. Oi, Cá. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, estamos sempre contando com a sua participação através do nosso WhatsApp que está aí mesmo à sua disposição. É o 994887592. Participe conosco do programa, Karine. Exatamente, a gente quer saber o que você pensa dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e está valendo também a sua participação pelo YouTube. Manda uma mensagem de texto pra gente. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na saúde pública do Amazonas. População faz protesto em frente à SEMA cobrando medicamentos. E o governo do Amazonas chama a polícia para receber a população. A integração de posse termina em tumulto numa área invadida no bairro Flores. O Amazonas teve aumento de 120 no número de eleitores de 16 anos desde 2020. 6 e 1, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa e no melhor Mix do Brasil de boa. Vamos com você até às 7 da noite com esses e outros assuntos. Você vai conferir os destaques do dia. Os destaques desta sexta-feira, 27 de setembro de 2024, 18 horas, está no ar. 18 horas. Começamos o programa 18 horas de hoje, mais uma vez denunciando, a precariedade na saúde pública do Amazonas. Falta medicamentos, fraldas geriátricas e o básico na Central de Medicamentos do Estado, a SEMA, que é administrada pelo governo do Estado. Nesse caso é tão grande que teve protesto hoje em frente à SEMA porque as pessoas não aguentam, é claro, não suportam mais essa situação vergonhosa, Karine. Um absurdo, né, Carlão? Afinal de contas, está lá, a gente paga imposto e aí na hora de receber os direitos não tem, não é nada. E a resposta que essas famílias tiveram ao tentar buscar o básico como fraldas e alimentos especiais foi a presença da polícia. O que é um absurdo, né, Carlão? Sim. Estamos falando de remédios essenciais para tratar doenças crônicas e medicamentos que são a diferença entre a vida e a morte da pessoa. A falta deles está impactando a saúde de quem mais precisa e a situação não é de hoje. As pessoas que dependem desses remédios diariamente estão há semanas sem remédios, sendo ignoradas pelas autoridades. Já pensou você com uma situação dessa, Karine? Não tem certeza se você vai ter ou não o remédio que você precisa para sobreviver num posto de saúde? É triste. Então é complicado. As pessoas estão há quase 3 meses sem receber o que é direito, sem sequer uma previsão de quando a situação vai se resolver. Hoje, até mães que vieram de Manacapuru, depois de horas de viagem, se depararam aí com uma simples nota dizendo que haverá mudança na entrega das fraldas, mas nada sobre quando o produto em falta desde agosto será reposto. E o protesto de hoje, Carlão, é o reflexo do desespero, da indignação das pessoas que foram completamente abandonadas por essa gestão. Enquanto isso, o governo Wilson Lima fica o quê? De braços cruzados. Cadê a resposta? Cadê a ação? Cadê a solução dos problemas? Cadê a resposta, né? E é assim mesmo, gente, que um cidadão é tratado, que a pessoa que paga os impostos, ela é tratada desse jeito. Quando reivindica um direito, o governador manda a polícia para resolver a questão. Que falta de respeito, que falta de tudo, não é, Carlão? Esse é um novo tipo de covardia na saúde pública, que essa covardia eu não conhecia ainda. Vamos ouvir agora a repórter Odinei Araújo, que acompanhou essa situação e traz os detalhes desse protesto e o que as autoridades estão dizendo sobre quando isso vai ser resolvido. Vamos conferir. Milhares de pessoas cadastradas na Central de Medicamentos do Amazonas, vinculada ao governo do estado, foram barradas hoje e impossibilitadas de entrar na SEMA. Do lado de dentro, carros da polícia e policiais impediam a entrada dessas pessoas, que se depararam apenas com uma nota fixada no portão, dizendo que a partir de hoje, a Secretaria de Saúde do Estado definiu uma nova forma de entrega dos insumos. Ainda segundo a nota, pela incapacidade da Prefeitura
Prefeitura de Manaus no atendimento da demanda, uma vez que o fornecimento desse tipo de insumo deveria ser feito pela atenção básica. O governo do estado assumiu a questão, atendendo atualmente a mais de 8.000 pessoas cadastradas, mas que a partir dessa sexta-feira, as fraldas, alimentos, medicamentos e outros produtos serão entregues por zonas da cidade e não mais na SEMA. Ainda conforme a nota do governo do estado, os beneficiados já estão sendo avisados sobre o novo formato de atendimento. Só que os familiares, segundo eles, não foram avisados da mudança. Algumas pessoas vieram de Manacapuru e Iranduba e foram recebidas apenas pela polícia na central de medicamentos. Olha, governador, olha a situação do povo aqui, gente. Olha cadê o rapaz aqui, ó, no andador, se puxando até chegar aqui. Nós estamos de Manacapuru, entendeu? Governo, pelo amor de Deus. Tu não tinha que mandar, a secretária não tinha que vir escoltada com a polícia. Nós não somos bandidos, nós somos seres humanos, entendeu? Chegou aí, tá aí, ó. Tipo assim, que nós somos bandidos, nós queremos só o direito do meu pai. Ela quer o direito do pai dela ou da mãe dela, entendeu? Da mãe dela. Eu venho aí, ó, sem estoque. Isso aqui não acontece, não é pra acontecer com o ser humano, entendeu? Desesperadas, mães têm ido quase todos os dias na SEMA atrás de fraldas para os filhos acamados, mas não são sequer recebidas. Aí a gente chega aqui, mano, chega a dar uma tristeza, sério, ó. Porque eu fico lavando pano pra botar no meu filho, sabe? As pessoas não sabem o que te passa, sabe? Um pacote de fralda é muito caro, viu? É muito caro. Aí eu chego lá em casa e meu filho de senhora pega, não, meu filho, não peguei hoje, né? Eu fico cortando o pano e lavando os panos que ele usa. Lavando, estendendo, sabe? Por causa disso aí eu tô aqui, todo dia eu venho aqui, sem estoque, tá sem previsão. Aí põe no nosso caderno, sem previsão, sabe? Aí eu também tenho problema. Eu tomo esse remédio aqui, não tem? Sabe? Eu não posso aqui todo dia que eu quase não tenho nem dinheiro pra vir aqui pra passagem. Eu tô aqui, mano, é sério. Eu tô aqui sem tomar café até agora, viu? Sem tomar café até agora, esperando aqui se liberar essa fralda. Se eu não tomei café até agora, imagine pra comprar fralda pro meu filho, viu? Aí ele chega aqui com a polícia, só entra com a polícia, só isso, aí não vem ninguém que dá uma resposta. Por meio de nota, às 18 horas, a Secretaria de Saúde do Estado informou que repudia o uso da saúde do Amazonas de forma política em virtude do período eleitoral. A nota se refere a esse vídeo publicado nas redes sociais durante a manifestação dos familiares hoje de manhã. Gente, o Roberto Cidade está sendo queimado aqui, porque aqui todo esse povo aqui, ó, é para pegar fralda. Olha como é que tá de gente aí. Aí já vieram aqui, já falaram que é por causa do Roberto Cidade, porque foi desviado 19 milhões para ele, aí hoje não tem fralda para a população. Quem usa fralda que pega aqui na SEMA não tem. Aí tá maior furdunço aqui, eu só rolo o nome do Roberto Cidade aqui. Isso aqui vai queimar. Quem trabalha aí pro Roberto Cidade, era bom passar isso aí para ele dar uma ligada pro governador liberar aí, porque vai perder muito votos aqui. Já este familiar que tenta desde agosto receber alimentação especial para sua mãe, lamenta justamente que a população fique no meio de uma guerra política entre governo e prefeitura. Falta de respeito que o governo está fazendo com a gente. Minha mãe está lá, então eu preciso não ter alimentação e muito menos fralda. Então isso é um descaso, entendeu? Isso aí, esses vereadores, esses candidatos a deputado estadual que estão fazendo política, deveriam vir aqui e fiscalizar. No entanto, não, eles só estão brigando pela reeleição deles, infelizmente. Ainda conforme a nota do governo do estado, em 48 horas, mais de 160 mil unidades de fraldas foram entregues para pessoas inscritas na Central de Medicamentos do Amazonas. Mas alguns familiares saíram da Central de Medicamentos e foram até a Defensoria Pública para entrar com ação contra o estado, justamente por causa da falta de medicamentos, fraldas, alimentos e outros insumos há quase 3 meses. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Carlão, não tem jeito não, é muito revoltante ver que esse descaso com a saúde pública do Amazonas é uma marca. Não tem como tomar café, né? Ela falou aí. Como ela vai comprar fralda? Coitada. A pessoa chega lá, a pessoa sem medicamento e tal. É revoltante ver esse descaso com a saúde pública no Amazonas e virou uma marca registrada da gestão Wilson Lima, do governo Wilson Lima. Estamos vendo idosos, pessoas vulneráveis, sofrendo por falta de medicamentos, de fraldas. Não é a primeira vez que o descaso dessa gestão deixa a população sofrendo. Vão lembrar da pandemia, vimos o caos que ele deixou acontecer com as pessoas morrendo por falta de oxigênio. Foi avisado antes pela fornecedora White Martins que poderia acontecer a falta de oxigênio e aconteceu, não atendeu, não escutou. A falta de compromisso desse governo com a vida humana é absurda. Pior, Karime, essa situação da central de medicamentos não é um problema novo, é recorrente, assim que o governo Wilson Lima sempre tratou a saúde pública desde o início da sua gestão, com desorganização, desrespeito e um abandono completo, podemos dizer assim. A mesma ineficiência que vimos na pandemia, com filas por oxigênio e pessoas morrendo sufocadas, se repete agora com esses idosos. A pergunta é, até quando nós vamos aceitar esse desprezo pela vida do povo? E vale lembrar, Carlão, que o governador Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça por fraude na compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinho durante a Covid. Ele é acusado de crimes como superfaturamento, fraude de licitação e de ser chefe de uma organização criminosa que roubou recursos da saúde pública do Amazonas. Isso não é descaso, é diferente do que a gente está vendo. Esse processo é crime. E tem mais, ele teve 4 secretários de saúde presos pela Polícia Federal, todos envolvidos em esquemas de corrupção. Esse tipo de coisa acontecendo enquanto o povo sofre sem medicamentos, sem fraldas e sem um mínimo de dignidade. Até quando, né, nós vamos aguentar nessa situação, ficar sem respostas? Não temos respostas até hoje. Já são 3 anos que esse processo está parado, sem julgamento. E ninguém sabe o porquê, Karime. Pois é, Carlão, enquanto isso, Wilson Lima segue no poder, a saúde pública do Amazonas continua desse jeito, abandonada e em crise. É revoltante ver, por exemplo, o Estado perder hospitais que eram referência em tratamento de saúde, como Francisca Mendes em doenças cardíacas e a Fundação de Medicina Tropical, simplesmente abandonados, sucateados, que hoje em dia não conseguem oferecer o mesmo tratamento de antes e sequer salvar vidas. Esse aniversário de 3 anos da condição de réu do governador Wilson Lima já está mais para uma resposta sobre as vítimas da Covid. É como se falassem, você não tem relevância, não são nada, sem importância. 3 anos é pouco, vão se acostumando aí com o processo. Parece que para alguns no poder, essa abstração da justiça por resolver a questão é uma resposta definitiva por enquanto. Pois é, Carlão, e por fim fica o exemplo para os gestores públicos, né? Pode errar, pode ser acusado pela Polícia Federal, pode ter provas contundentes, já, né? Pode ser declarado réu em vários processos, mas não se preocupa, porque nada vai acontecer e isso não significa que você não vai poder continuar sendo o que é. Hora 6h13, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar sobre o tumulto causado pela reintegração de posse em uma área invadida no bairro Flores, que foi aqui em Manaus, Karime. Exato, a ação da polícia gerou protestos e momentos de tensão entre os moradores e as autoridades. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto e conversa ao vivo agora com a gente, com mais informações. Boa noite, Nathalie. Então, aconteceram prisões nessa ação, Nathalie? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Peço perdão um pouquinho por conta da voz que não tá das melhores hoje. Mas vamos seguindo. Então, Karime e Carlão, não tiveram prisões, mas pelo menos 150 famílias foram retiradas ali de uma área particular localizada na comunidade Santa Cruz, no bairro de Flores, na zona centro-sul aqui da nossa capital. Essa reintegração de posse, Karime, Carlão e ouvintes, começou por volta das 5 horas da manhã e contou aí com o apoio do Comando de Policiamento Especializado aqui da nossa capital. As famílias, né, estavam ali no local, morando ali naquela área que pertence a uma construtora
há pelo menos 3 meses. Essa reintegração aconteceu em cumprimento de uma ordem judicial. Mas o que aconteceu, Karime? Quando a polícia chegou lá, quando o batalhão de choque chegou por lá, muitos dos moradores alegaram que a polícia não deu um tempo hábil para que as pessoas então tirassem os seus pertences dos seus imóveis, que eles já chegaram ali com os maquinários quebrando tudo, destruindo todos os barracos, as casas, e os comunitários, é claro, ficaram bastante revoltados lá no local. A gente conversou com a Carla Souza, ela que é moradora e uma espécie de líder ali da comunidade. Ela trouxe pra gente os detalhes de como foram as primeiras horas dessa ação. Vamos conferir. Não é assim que funciona. Eles não mostraram papel algum, não tem papel nenhum. Aqui isso aqui é um circo e todo mundo aqui é o palhaço. A polícia tá aqui só do lado deles, aí, ó, do lado dos grandes, porque aqui, do lado da população pobre, carente, não tá ninguém. 18 horas. Então, Karime e Carlão, ouvintes, a gente ouviu aí a fala da Carla Souza e ela diz o seguinte pra gente, né? Que do lado da população ali não tinha ninguém, que eram eles sendo acuados pela polícia. Mas a polícia tinha uma ordem judicial e os policiais estavam fazendo o trabalho do dever, né? Exatamente. Mas aí, segundo relatos de várias testemunhas, né? Incluindo crianças, idosos, moravam ali naquela comunidade e todos eles foram retirados de forma abrupta, né? Com muita violência das suas residências. Foi por isso que os moradores, as mais de 150 famílias que ali residiam, ficaram revoltadas e então entraram em confronto com a polícia. E aí a tensão aumentou quando alguns manifestantes iniciaram ali a retirada forçada, porque a polícia pedia para que eles saíssem, eles diziam que não iriam sair e muitos alegaram que a polícia já agiu o tempo todo com violência, como a Lucy Souza, que contou aí pra gente como foi que a polícia invadiu a sua casa. Vamos conferir. Aquele ali tá ameaçando, tá falando que vai tacar ali bala, e que ele vai passar por cima, que pode ser mulher, pode ser tudo. Ele falou que ele vai tacar ali bala. 18 horas. É uma situação bastante complicada, né, Karime? Mas vale a gente reforçar que ainda que as pessoas digam que a polícia não estava agindo conforme essas pessoas esperavam, conforme o protocolo, a polícia tinha uma ordem judicial, estava acompanhado de autoridades, não somente de autoridades policiais, mas de autoridades judiciais que tinham ali promotores de justiça. Eles estavam cumprindo a ordem de despejo, exatamente. E aí, Karime, a gente tem algumas imagens que foram enviadas pra gente que mostram o momento em que os policiais do choque jogam spray de pimenta ali no rosto, né, daqueles moradores. Eu vou pedir pra nossa produção colocar pra você que está nos ouvindo ter noção de como é que ficou a situação bastante violenta lá no local. Vou gravar aqui sua cara. Sua cara vai ser gravadinha. Aqui, ó. Sua cara aqui, gravadinha. Aqui, ó. Estamos no limbo. 18 horas. Então, Karime e Carlão, esse foi um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostrando o momento em que os policiais do choque jogaram spray de pimenta ali no rosto da população. Apesar de todo esse tumulto, Karime, Carlão e ouvintes, ninguém foi preso e a operação só cessou depois que mais de 150 residências foram destruídas. Karime. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Outra coisa, eu vi agora que aconteceu há pouco um outro acidente com morte envolvendo caminhão, né? Veículos pesados. Nathalie Moraes, como é que foi esse acidente? Então, Karime, foi no fim da tarde agora dessa sexta-feira, um trágico acidente acabou tirando aí a vida do Eliel Sérgio, de 39 anos. Esse acidente fatal aconteceu na Avenida Mário Adriasa, ali nas proximidades do Calçadão, no Distrito Industrial, na Zona Sul, aqui de Manaus. A vítima foi esmagada por uma carreta, né? E teve a destruição total do seu veículo. Ele estava pilotando uma moto. E aí, segundo informações de testemunhas, o Eliel, essa vítima, tinha acabado de sair do Hemoan. Ele tinha ido até o Hospital do Sangue para fazer uma doação de sangue e no momento em que ele voltava para casa, ele foi atingido aí por essa carreta. O motorista, até o momento, ele não foi identificado.
motorista do veículo pesado, dessa carreta. Dessa carreta que, né, enfim, causou acidente e a morte desse moço. E aí, Karime, ele fugiu, ele tentou fugir ali do local, mas felizmente ele foi alcançado pela polícia e foi levado para uma delegacia para então prestar os esclarecimentos aí, o porquê que ele estava andando em alta velocidade e acabou então tirando a vida aí desse motociclista. O corpo do Reliel foi removido para o Instituto Médico Legal e, é claro, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai passar a investigar mais essa morte no trânsito aqui da nossa capital. Para encerrar, Karime, só para a gente destacar, de janeiro até agosto desse ano, a gente registrou um aumento só de mortes no trânsito em Manaus de 42%. Até o fim do mês de agosto do ano passado, foram 64 mortes. E até o fim de agosto de 2024, foram 104 mortes no trânsito em Manaus. E a gente noticia quase todo dia que são a questão das carretas, desses veículos pesados e que não há fiscalização. A gente já anunciou aqui essa semana mesmo, aquela que perdeu o freio e aí atravessou ali, esse pelo menos, né? Diariamente a gente vem mostrando aqui acidentes com os veículos pesados. Isso, esse aí atravessou o viaduto, pelo menos não teve vítima. Agora um outro que o moço estava carbonizado, que as pessoas foram lá, ele inclusive morreu, né? Essa vítima. O acidente do Santa Etelvina, o motociclista que, né, acabou colidindo ali, foi parar debaixo do veículo pesado, debaixo da carreta, ele infelizmente morreu, ele não resistiu aos ferimentos. Ou seja, tá faltando essa fiscalização, né, de hoje que a gente cobra aqui no 18 horas, não é, Carlão? Essa fiscalização específica. Você não vê mais, né, o efetivo na rua. Antigamente você via os amarelinhos que chamavam. Cadê esse pessoal? Esse acidente dessa vez, agora esse acidente de hoje aconteceu no Distrito Industrial, seria ali um local onde esses veículos pesados eles podem circular. Mas existe um limite de velocidade que precisa ser obedecido. Na cidade. Eles precisam andar na faixa correta. Exato. E aí, segundo informações de testemunhas, o motorista estava em alta velocidade, acabou fazendo uma ultrapassagem perigosa que infelizmente acabou tirando a vida aí desse motociclista de 39 anos. Fiscalização, tem que saber por que dão caminhões e veículos pesados para pessoas que obviamente não têm a menor capacidade de dirigir um veículo desse, coloca em risco, mata as pessoas. Eu não tenho dúvida que o aumento, esse percentual de aumento que a Nathalie falou, tem sim, a maior parte das causas são os veículos pesados que estão atravessando a cidade sem a menor fiscalização, do jeito que quer, dão as chaves para o motorista completamente alcoolizado, que foi o caso daquele outro caminhão que matou esmagado uma estudante da frente do colégio. O motorista estava completamente alcoolizado, bêbado, todo mundo viu. Como é que ele sai do pátio da empresa? Como é que alguém dá a chave para o motorista, para um homem que está completamente bêbado? Ou seja, está tudo uma bagunça e faltando muito essa fiscalização. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Obrigada, boa noite. Valeu, Nathalie. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar da estiagem, a falta de chuva aqui no estado do Amazonas. No município de Apuí, por exemplo, não chove há 75 dias. Uma marca preocupante que está afetando drasticamente a vida da população local lá em Apuí, Karime. Carlão, a situação é em todo o país também, essa situação, tá? Mais de 1.000 cidades estão há pelo menos 3 meses sem chuva. E isso, é claro, prejudica, além da agricultura, da pecuária, a própria sobrevivência das pessoas. Vamos agora conversar com o repórter André Meirelles, que tem mais informações sobre essa crise climática. Boa noite, André. Além de Apuí, outras cidades também estão com escassez de chuva, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Isso mesmo, né? Várias cidades aqui do Amazonas estão sem chuva, mas a gente tem as que mais estão demorando aí para chover. Além de Apuí, tem outras 11 cidades aqui na região do sul do Amazonas que estão com escassez de chuva. Dessas cidades, o tempo mínimo em chuva é de 1 mês. Essa região é onde ocorre o maior número de queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em Apuí, são mais de 20 mil habitantes e por lá o cenário ambiental é
considerado desastroso pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E é que a falta de chuva gera a concentração de fumaça dos incêndios florestais. A gente tem as informações de Manicoré, Ipixuna e Pauini, que registram 36 dias aí sem chover pelo local, enquanto Tapauá acumula 37 dias. Tem também outros municípios como Erunepé e Humaitá, que enfrentam aí 38 dias de estiagem, Novo Aripuanã, que está 41 dias, e Itamaraty com 42, sem saber também o que é chover. Aí a gente tem Boca do Acre e Canutama, né, que não registram chuvas aí há 44 e 50 dias, respectivamente. Lábrea é o segundo município com mais tempo sem chuvas, tá aí com 54 dias. E essa quantidade de precipitação de chuvas, ela é considerada preocupante para os próximos meses no Amazonas, segundo a previsão do CEMADEM, né? E pelo monitoramento, o Amazonas é o estado que mais está enfrentando agravos de ausências de chuva, e essa previsão está abaixo da média. E quem afirma isso pra gente agora é a especialista em recursos hídricos do CEMADEM, a Adriana Quartas. A gente vê que em todos esses pontos os níveis estão muito abaixo daqueles observados no mesmo período do ano passado. Portanto, a condição está bem mais crítica esse ano e, obviamente, isso como já mostrei, a consequência desses 12, 24, aqui estamos mostrando, por exemplo, para 18 meses, então dessas chuvas abaixo da média consistentemente por um período aí bastante longo. Então, uma situação bastante preocupante nessa região. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala da Adriana Quartas. Olha, a situação também está cada vez mais se agravando ali no município de Manicoré. Quem vai explicar pra gente é o secretário da Defesa Civil lá do município, Richelle Dácio. Ou seja, o rio secou, a empresa que faz o abastecimento não conseguiu chegar com combustível e com isso, não tendo combustível, inicia o racionamento na cidade de Benjamin e com isso tem um efeito cascata, ou seja, a água foi prejudicada, o segmento econômico do município também, que trabalha com energia, com as câmaras frigoríficas, também algumas escolas começaram a paralisar por conta de energia e por conta da água também. 18 horas. Tá, então, Karime Carlão, a gente conferiu o secretário de Defesa Civil ali do município de Manicoré, né, Richelle Dácio. Olha a situação de Manicoré, assim como em quase todos os municípios do estado que sofrem com a escassez da chuva, isso tudo tem sido causado aí também pelo efeito El Niño. Essa estiagem severa. E a maioria dos municípios são aqui do sul do estado, não é, André? Desses com muitos dias com falta de chuva, mas o pior mesmo é Apuí, com pelo menos 74 dias, 75 dias sem chuva, muito tempo sem água. André, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Valeu, André. Boa noite. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora, Karine Leão. Vamos falar com Cíntia Blink, vamos falar sobre os bastidores da política local. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, Cíntia, hoje o assunto nas emissoras foi esse, o direito de resposta do senador Omar Aziz. Aí são 121 inserções de direito de resposta do candidato. É bastante. Mas aí assim, foi uma interpretação que ninguém conseguiu entender direito, que o e-mail do TRE. Não entrega número pra gente, não é? Tá. Enfim, ele teve direito de resposta. Vamos lá. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na Mix, na 100.7. Pois é, o que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que cidade fez ali falou que Omar Aziz, senador, tem uma ligação com o capitão Alberto Neto, que olha só como Alberto Neto não é tão direito assim, ele tem o apoio de Omar. Ele tem o apoio de Omar tanto numa campanha passada que houve uma doação de Omar para o capitão Alberto Neto, quanto ele sobe no mesmo palanque de Omar lá em Parintins, que é o palanque de Matheus Assayag, onde também está Eduardo Braga, onde também está Bi Garcia, enfim, dizendo ali que capitão Alberto Neto, ele tá mais para a esquerda do que exatamente para a direita, apesar de vender que ele é do PL, que ele é o candidato da direita. Pois bem, Omar Aziz viu isso e falou: não gostei, porque não é verdade que cabe ali
meu apoio ao capitão Alberto Neto. Na verdade, nessa eleição, eu apoio mesmo Davi Almeida. Isso tem que ficar claro. E o senador pediu direito de resposta, o que já foi muito curioso, porque ele não é um dos candidatos, né? Então, direito de resposta normalmente vem ali do adversário. Mas é possível, é legal, a Justiça Eleitoral entendeu assim. Então, sim, Omar conseguiu o direito de resposta. Ok, vamos colocar esse direito de resposta em prática. Como é que faz? Ficou definido que teria que ser... Na verdade, a sentença só fala que precisa ser ao mesmo tempo que Cidade ficou falando que Omar tinha ali uma parceria com Alberto Neto. Esse mesmo tempo que foi veiculada essa propaganda de Cidade, tem que ser dado o mesmo tempo para as rádios e para as TVs. E é isso. E aí, como é que calcula esse mesmo tempo? Ninguém entendeu muito, mas a equipe jurídica do Omar Aziz passou para as rádios que tem que ser 21 inserções. Inserções é quando você tá ligado aí na rádio, aí a programação é interrompida para ter aquele momentinho em que tem a propaganda eleitoral, tá? De vez em quando passa aí na sua rádio. E aí, ou seja, substituiria, ao invés desse a inserção do candidato Roberto Cidade, seria esse direito de resposta do Omar Aziz, é isso? Exatamente. O tempo de Cidade, ele não tem direito mais. Nesse período, ele vai ser usar então a resposta do Omar senador, Aziz. certo? É isso. Aí cabe ao advogado entender que instante é esse, que minuto vai ser esse, que negócio vai ser esse, e você vai ouvir tudo aí, se for o caso. Durante a programação. Enquanto a gente está discutindo, certamente a equipe de Cidade está ali tentando suspender essa decisão, tentando vir com uma outra decisão. Abrir um recurso. E pode acontecer de conseguir, né? Na Justiça Eleitoral, nesse período, tudo é muito rápido, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e aí, se tiver alguma novidade, eu volto e conto para você. Mas vamos seguir a pauta. Tá certo. Blink, o Bolsonaro vem amanhã para dar um apoio aí pro capitão Alberto Neto, tá certo já? Isso fechou? Tá certo, e eu vou te contar bastidores, porque meu trabalho aqui é esse e eu fui atrás de umas coisinhas que só a gente sabe. Seguinte, ele chega hoje à noite, quem vai recebê-lo é o candidato Alberto Neto e a vice Maria do Carmo Cefair e alguns apoiadores. Então, o Bolsonaro chega em Manaus agora de noite, vai ter essa pequena comitiva aí recebendo ele. A agenda dele é de amanhã às 8 horas, tá? No estacionamento lá da Havan, onde vai ser o ponto de encontro, onde vai começar a motocarreata, é assim que chama? Enfim, motos e carros juntos. Motociata. Motociata. Mas tem carro mas também. Tem carro também. Então vai ter motociata e carro. Não, mas eu acho que é como você falou, Blink. Não sei, gente. Moto e carro pode ir, entendeu? Não vai a pé. Ou pega uma carona. O que acontece? Tá marcado para as 8, mas ele deve chegar às 9. Daí eles vão sair lá da frente da Havan e vão até a Arena da Amazônia, onde eles vão ficar na parte externa. A gente vai ouvir Bolsonaro falar, o candidato Alberto Neto e a vice Maria do Carmo. Vai ter... espera-se, há uma expectativa de que Bolsonaro saia desse carro, fale com apoiadores ali, tudo mais, e é isso. Se entender que é seguro fazer esse movimento, tá? Essa parte ainda tá, eu acho que na hora vão verificar o que se cabe fazer isso ou não, enfim. E aí vai ter um almoço entre os três, o candidato Bolsonaro e Maria do Carmo. E meio que é aí que fecha essa agenda dele. É muito rápida aqui em Manaus, mas também é decisiva. Por quê? Tem uma galera com medo aí dessa vinda de Bolsonaro, viu? Ela é bem falada nos bastidores, porque pode acontecer o efeito Bolsonaro, o milagre Bolsonaro. A gente tá vendo Alberto Neto aí num terceiro, segundo, às vezes até quarto lugar, enfim. Mas Alberto Neto pode surpreender com esse apoio. Manaus tem uma tendência à direita, então como Alberto Neto é o candidato de Bolsonaro em Manaus, isso pode convencer aí muito o eleitorado manauara que ainda não sabe em quem votar, ou que está em cima do muro, ou que está olhando para Alberto Neto, mas ainda não tem certeza. A gente não sabe exatamente como o Bolsonaro vai agir aqui, né? Ou se ele vai só falar alguma coisa, se ele vai prometer alguma... Enfim, vamos ver amanhã o que acontece. E se o resultado dessa vinda dele consegue chegar nas urnas no dia 6, porque também tem isso. Tem que chegar em tempo de criar ali uma comoção, mas ao mesmo tempo continuar dentro seguir, do tempo ali de chegar dia 6 na urna e apoiar esse candidato. Um detalhe que é quase uma fofoca, mas faz parte de bastidor.
é que só vai poder subir no carro Bolsonaro, Maria do Carmo Cefair e Capitão Alberto Neto. Por quê? Para evitar cenas constrangedoras de apertos que vimos na vez passada que Bolsonaro veio aqui. É tudo que eu direi. Amostradinhos, papagaio de pirata, e ficam umas fotos aí bem constrangedoras. Exatamente. Então, entendi. O cuidado foi esse. Deixa lá no... né? Inclusive, né? Deixa só vai aí. Subir no carro Os três. Capitão Alberto Neto, Maria do Carmo Cefair e Bolsonaro e só. Tá certo. Blink, o Amazonas registrou um aumento de 270% no número de eleitores de 16 anos, isso desde 2020. Isso é um pessoal novo. Gigante, né? É um pessoal novo que vai decidir essa eleição, podemos dizer isso? Não chega tanto, mas a gente pode dizer que essa galera tá chegando com força, né? Vamos lembrar que 16, 17 anos não é obrigatório votar, assim como mais de 70, mas esse público que é facultativo costuma comparecer. E tem muita propaganda, né, da Justiça Eleitoral incentivando o jovem a já tirar o título. Então, o que se verificou foi um resultado, eu diria, dessa propaganda, né, de 270% aí das eleições de 2020, ou seja, a última vez que a gente foi votar para prefeito e agora que a gente está indo de novo. Para se ter uma ideia do que é 270% em números, é o seguinte: em 2020, o número de jovens de 16 anos com o título de eleitor era de 6.500. Esse ano, esse mesmo público é de 24.095, quase 24.100 praticamente ali. Ou seja, é um crescimento exponencial. Daí você é jovem, você tá com o título na mão, você pode tomar a decisão do futuro de Manaus, né? De quem que você escolhe ali. 17 anos, Perdão. Em Manaus, quem tem 17 anos emitiu 2.214 adolescentes. Não, perdão, 3.031. E aí de 16 anos, 2.214 só em Manaus. É considerável, né? Sem dúvida. E, como sempre, mulheres são mais que homens. Então é mulher quem decide aí toda essa situação que é muito importante, né? Quem vão ser os nossos próximos líderes, quem vai cuidar do orçamento de Manaus, então Nossa, é a nossa vida para os próximos anos. Exatamente, a qualidade de vida do manauara. Ou não, né? Ou ladeira abaixo. A qualidade de vida pode ser boa ou ruim, mas exato. É o que tá na berlinda, né, Blink? Exatamente. É isso aí, fechou? É isso aí, fechou. Beleza. Trago mais informação segunda pra você. Valeu, obrigada, Blink. Até segunda. 6h36. 18 horas. Olha, você em 100,7, participe conosco aqui do programa. O nosso WhatsApp está à sua disposição. Anote aí e participe. É o 994-887592. Inclusive tem participação, né, Karine? Tem, Carlão. Essa vai pelo YouTube, tá? Andrés Lira, primeira vez que acompanho 18 horas pelo YouTube. Meu noticiário favorito. Parabéns pelo excelente trabalho. Valeu, Andrés Lira. Obrigada pela companhia. Valeu, André. 6h37, você no melhor mix do Brasil. E continue aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, olha só, o Rio Negro está a apenas 1,03 m do recorde. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora vamos conferir a previsão do tempo, final de semana, sábado e domingo. Karine Leão, é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para esse sábado, a previsão é de sol e muitas nuvens de tarde. À noite, o céu ainda fica com nubulosidade, mas não chove, gente. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 94%. No domingo, também, céu nublado, com possibilidade de garoa, sem chuva forte, tá? Só de noite a possibilidade aí de uma chuva melhorzinha, gente, ó. Tomara. Chances de chuva, 72%, grande possibilidade de chuva para esse domingo. Mínima prevista 26 graus, máxima 34 graus. Mix. Olha, o nosso Rio Negro mantém o ritmo de vazante acelerada. De ontem para hoje foram mais 19 centímetros. Agora o Rio Negro está a apenas 1,03 m do recorde de seca
tinha registrado no ano passado. E mantendo esse ritmo aí de vazante, Karime e ouvintes, em 6 dias a gente bate aí esse recorde fácil. Parece que vai ser antes mesmo, viu, Carlão? Vale lembrar que o nível, esse recorde de 12 metros e 70 centímetros foi atingido no dia 26 de outubro do ano passado. E tudo indica que vai chegar nessa marca no início de outubro. Eu ainda estou apostando que vai ser agora e semana que vem. Quem tem mais informações a respeito do assunto é a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar com a gente. Ela que tem a atualização do boletim estiagem da Defesa Civil. Boa noite, Nathalie. Boa noite, mais uma vez, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a gente está hoje com a cota do Rio Negro em Manaus em 13,73 metros, né? Então, se a gente continuar nesse ritmo de descida, em 6 dias a gente deve bater aí essa cota histórica que nós atingimos, essa seca recorde de 2023. Eu aposto aí que lá para quarta, quinta-feira, a gente deve, né, tá registrando aí essa marca. Mas segundo o boletim da estiagem divulgado pelo Comitê de Enfrentamento montado pelo governo do Amazonas, 62 municípios permanecem em situação de emergência por conta da estiagem. Mais de 140 mil famílias foram afetadas de forma direta. O número de pessoas afetadas até o momento é de 561.094 pessoas. Karime, a gente fala também sobre as entregas de alimentos e insumos enviadas pelo governo. Já são mais de 1.835 toneladas de alimentos enviados para os municípios mais afetados por conta da estiagem. E sobre os números de focos de calor, nos últimos 3 meses, até o dia 25 de setembro, foram combatidos mais de 18.593 focos de incêndio. 2.187 em Manaus e 16.406 na região do interior do nosso estado. A região metropolitana, nas últimas 24 horas, registrou mais de 918 focos de calor. É um número alarmante, né? Que, infelizmente, a gente precisa tomar alguns cuidados e realmente virar a chave na nossa cabeça quando o assunto é educação ambiental, porque prática queimada é crime. Boa noite, Karime. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Valeu, Nathalie. Boa noite. 6h41, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, as últimas horas foram marcadas por graves ocorrências policiais aqui no Amazonas. Entre os casos mais chocantes está o de 2 mulheres que foram presas acusadas de latrocínio e ocultação do cadáver do ex-patrão. Esse crime brutal deixou a comunidade de Iranduba perplexa e trouxe à tona, mais uma vez, a violência crescente no nosso estado, Karime. Carlão, o corpo da vítima foi encontrado depois de que as investigações apontaram o envolvimento das 2 mulheres no crime. Vamos conversar de novo com o repórter André Meirelles, ele que tem mais atualizações, mais informações a respeito desse caso. Boa noite mais uma vez, André. Então, as 2 mulheres confessaram o crime, André? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e você ouvinte. Sim, exatamente isso. E essa dupla identificada como Nayara Salles Lemos, 19 anos, e a Raquel Moraes do Nascimento, 20 anos. 2 jovens aí que suspeita aí de confessar, inclusive, esse crime, né? Latrocínio e ocultação de cadáver do empresário, que é o Lorival Pinto Filho, que tinha 58 anos. Esse crime que ocorreu agora no último domingo ali no município. Inclusive, as câmeras de monitoramento ali de uma conveniência, onde um homem esteve com as suspeitas do crime, consumindo bebidas alcoólicas, foi quem ajudou aí nas investigações da polícia, como explica agora pra gente o delegado Raul Augusto. Foi possível identificar a movimentação da vítima nos dias anteriores, supostamente ao seu desaparecimento, e a presença de 2 autores. Percebemos que eles estavam querendo bebida alcoólica e depois saíram rumo à estrada. Foi possível identificar que o carro foi abandonado na cidade de Manacapuru, aproximadamente 80 km distante da cidade de Iranduba. E depois das diligências foi possível identificar 2 autores que no dia de ontem foram presos e confessaram a autoria do crime, bem como declararam como ocorreu toda a dinâmica, dizendo também o local onde o corpo da vítima tinha sido jogado. As autoras foram flagradas pelos crimes de latrocínio e ocultação ao cadáver, serão encaminhadas para a audiência de custódias, onde ficarão à disposição da justiça. 18 horas.
Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala aí do delegado Raul Augusto Neto, que é o titular da delegacia ali de Iranduba, falando sobre o detalhe, né, das investigações que acabou então prendendo essa dupla, Nayara Salles Lemos e Raquel Moraes do Nascimento, inclusive duas jovens, uma de 19 e 20 anos que tramaram aí a morte e ocultação de cadáver desse empresário de 58 anos aqui então no município de Iranduba, no interior do Amazonas. Agora elas vão responder por latrocínio e ocultação de cadáver e estão à disposição da justiça. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Ok, André, 6h43. 18 horas. Brasília, Karine. Seguimos para Brasília, Carlão. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Tudo bem? Bom te ver. É sempre bom dividir a tela contigo, Cadu. Boa noite. Vamos lá. A gente sabe que o país segue até de alguma forma polarizado nessas eleições, só que tem um dado mais preocupante do que apenas essa polarização. Eu fiquei impressionada conversando aqui na redação com o nosso amigo, nosso editor-chefe Paulo Castro. Ele nunca ouviu falar numa eleição com 15 assassinatos, 15 candidatos assassinatos. Gente, esse número de violência contra os candidatos durante essas eleições está assustador, gente. 15 pessoas morreram, 15 candidatos morreram. Cadu, conta mais a respeito desse levantamento. Boa noite. É isso mesmo, Karime. É triste falar sobre isso, né? A eleição está deixando de ser uma festa democrática, como sempre dizem, para ser uma praça de guerra. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, o Observatório da Violência Política e Eleitoral, que é um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez um levantamento bastante completo sobre a violência contra lideranças políticas do país. E de julho para cá, até o dia 16 desse mês, ou seja, do período da pré-campanha, naquela fase de conversas para formar as coligações, quem se junta com quem apoia quem, até o dia 16 de setembro, que é o ápice da campanha, estamos no ápice da campanha, foram registrados 173 casos de violência contra candidatos. Sendo, como você disse, 15 casos de homicídio, 94 casos de violência física, 49 casos de violência psicológica e 19 casos de violência econômica. No estado do Amazonas foram registrados apenas 4 casos de violência. No Pará, comparando aí, foram registrados 8, mas quem está campeão nessa história, nesses índices de violência, é São Paulo, com 29 casos, incluindo homicídios também. No Rio de Janeiro também, 20 casos, os casos de homicídio envolvendo aí milícias ou crime organizado, inclusive, participando desse processo eleitoral. Os pesquisadores do Observatório, Karime, eles dizem que esses números já superaram as eleições municipais de 2020 e também as eleições presidenciais de 2022. E o motivo não é a polarização PT, PL, Lula, Bolsonaro. São desavenças políticas locais, traições entre grupos políticos, desacertos por conta de dinheiro também envolvendo campanha, enfim. E como os candidatos eles estão nas ruas, no corpo a corpo, mais perto do eleitor, porque se trata de campanha municipal, eles estão mais expostos à violência, né? E os casos de violência também atingem os correligionários. São quase 500 casos de violência política também, envolvendo pessoas que não são candidatas, mas sim pessoas que estão nos arredores das campanhas políticas. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, seguimos naquela polêmica das apostas online, né, que nós estamos aqui comentando praticamente todos os dias, que são as bets, um assunto de extrema importância para nós todos. Agora o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência pública para debater o assunto com especialistas, entidades reguladoras, órgãos governamentais e também representantes da sociedade civil, que também, é claro, tem que participar. Cadu, mas esse debate, na realidade, ele só vai acontecer depois das eleições, previsto para quê? Para novembro, por exemplo, Cadu? É isso mesmo, exatamente, Carlão. Dia 11 de novembro, para ser mais exato. É uma data estratégica, porque é depois das eleições municipais e depois daquele prazo
que o governo federal deu para que as bets se regularizem junto ao Ministério da Fazenda, que é agora, semana que vem, dia 1º de outubro. Vai dar um prazo elástico para todo mundo se ajeitar e depois o STF debater o tema. O ministro Luiz Fux, pelo visto, ele é o único que não tem pressa para resolver esse problema, porque tá pegando fogo esse assunto, né, Carlão? Ele quer chamar, como você disse, os representantes da Câmara, do Senado, do governo, entidades do comércio, órgãos da saúde para discutir, Carlão, os efeitos que as bets estão causando nas pessoas, né? No impacto no comércio, o impacto das bets, do dinheiro que circula nas bets no comércio e também na economia como um todo. A gente falou sobre esse assunto várias vezes aqui nos 18 horas. As bets estão faturando por mês 20 bilhões de reais, segundo dados do Banco Central. E entre os 21 milhões de apostadores que estão aí registradinhos, contadinhos, quem está apostando, viu, via Pix, pagando via Pix, está lá com o nomezinho, o CPFzinho registrado nos dados do Banco Central, viu? Fica alerta. Sim. Estão aí nessa turma aí dos 21 milhões beneficiários do Bolsa Família, que são 5 milhões de pessoas que aí desembolsaram 3 bilhões de reais só com apostas online. Então o governo Lula se mexeu e vai anunciar na semana que vem, Carlão, um pacote de medidas para tentar frear essa compulsão por bets. O governo quer fazer campanhas de conscientização com o apoio do Ministério da Saúde, capitaneado pelo Ministério da Saúde, e também impedir que o cartão do Bolsa Família seja usado para pagar bets. Olha, Carlão, quando eu vi essa proposta, eu achei, cara, eu não acredito que tem gente fazendo isso. E tem, né? Eu sei que tem gente que usa, que tá usando o Bolsa Família para pagar. Mas, poxa, usar o cartão do Bolsa Família para pagar é muita, olha, como dizem aí, né, é muita fuleiragem. Porra, não é? Vamos seguindo, Cadu, que o tempo tá corrido hoje. Vamos lá, e também está sendo estudada o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional para aumentar para 30% o imposto sobre o prêmio que o apostador recebe, que hoje é 18%. Seria uma medida legislativa para tentar coibir o volume de apostas. Então é uma questão polêmica, Karime e Carlão. Será que o senador Omar Aziz sabia que ia dar nisso tudo? Karime e Carlão. Cadu, para finalizar, Cadu, eu sei que você tem atualização a respeito da venda da Amazonas Energia. Parece que a Agência Nacional de Energia Elétrica rejeitou a proposta dos irmãos Batista, não é isso? Isso, rejeitou. A gente verificou as informações junto com a ANEEL. A ANEEL, ela tomou essa decisão de ser contra essa medida da negociação, mas teve que aceitar aí os termos da decisão judicial. Agora, Karime e Carlão, falando de rapidinhas, eu destaco aí a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que tomou posse do cargo hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto. A missão dela, além de levar à frente as políticas públicas do governo ligadas à diversidade, aos direitos humanos e minorias, enfim, ao combate à violência, ao preconceito, a Macaé Evaristo, ela tem a missão de passar limpo o ministério, que foi contaminado por dentro pelo assédio moral e sexual que foi praticado pelo ex-ministro Silvio Almeida, que está sob investigação da Polícia Federal. E mudando de assunto, Karime, ainda mais falando sobre direitos humanos, eu destaco também a guerra no Líbano, onde tem 20 mil brasileiros que estão lá esperando o posicionamento do governo federal para dar início à operação de resgate e repatriação. Agora são 2 brasileiros mortos nessa guerra, 2 adolescentes de 15 e 16 anos. Mas o Itamaraty afirma que não há necessidade de evacuação imediata e não quer criar um clima de pânico. Por enquanto, esse é o posicionamento do Itamaraty. Porém, um plano está sendo preparado junto ao Ministério da Defesa para fazer essa repatriação que não tem data para acontecer. Beleza. Volto com vocês, Karime e Carlão. É segunda, Cadu. Um abraço, gente. Tchau. Um abraço. Agora 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, na entrevista do dia de hoje, nós vamos falar da primeira edição do Expo Favela Manaus, que acontece na semana que vem, nos dias 3 e 4 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, Karime. Exato, Carlão. E o evento é promovido pela Central Única das Favelas, que é a CUF. Para falar sobre o assunto, vamos conversar hoje com a integrante da CUF, a Fernanda Manaíra. Manaitá. Olha aí, mandaram o nome indígena. Poxa, de que etnia? Que maravilha. Puianauá, do Acre. Que sensacional.
sensacional. Seja muito bem-vinda ao 18 horas. Obrigada pela sua presença aqui. Então, a gente já falou aqui que o evento Expo Favela vai contar com várias iniciativas, como palestras, workshop, rodadas de negócios criadas por moradores das favelas e tudo mais. Como é que está a expectativa para o evento que acontece agora no dia 3 e 4? Boa. Nossa, as expectativas estão as melhores. Inclusive, eles estão esperando eu sair daqui para a gente entrar numa reunião com todos os 50 selecionados para uma tira dúvidas. Eles já estão passando por esse processo de mentoria, onde todos eles vão chegar afiados na quinta e na sexta-feira para mostrar tanto para a banca de jurados, alguns investidores que vão passar por lá, quanto para a comunidade, o quanto as nossas favelas têm muita potência. O quanto tem muita produção. Hein? Olha, com relação à adesão dos empreendedores nesse evento, vocês tiveram alguma dificuldade ou foi de boa? Tá tranquilo? Nossa, nós tivemos mais de 500 inscrições, assim, num curto período que colocamos à disposição. Eram apenas 50 vagas. Sim. E eles passaram por um processo de curadoria. Certo. Onde eles foram aferidos por notas, né? Alguns foram atendendo ali aqueles quesitos e foram escolhidos de 50. E tem, assim, vários na fila de espera. Uma pena, essa semana a gente teve 2 desistências e os próximos, assim, com as notas mais próximas, foram chamados. Certo. E desde o lançamento até agora, vocês tiveram que fazer algum tipo de adequação, algum ajuste, alguma mudança? Em que sentido? No sentido de organização, no sentido, vamos abrir mais inscrições. Eu pensava que, de repente, o artesanato teria um maior número de adesão e não é. Atração comum, é comida. Sim, né? Para esse tipo de nesse tipo da estrutura mesmo, ou não? Até que não. Certo. É tudo de boa. As atrações, tá tudo confirmado. Mas não teve. As atrações todas confirmadas. Inclusive, deixo aqui já para divulgar, para todo mundo seguir o @ExpoFavelaAM, acompanhar todas as atrações, toda a nossa programação. Já está todo mundo confirmado, todo mundo aguardando a visita da comunidade lá, que vai ser pesada. Você pode destacar alguma atração nacional, alguma atração boa aí pra gente? Já temos a presença confirmada de MV Bill, a Caê, que acabou de se apresentar, né, no Rock in Rio também, como atração musical. As atrações locais, vamos ter as presenças dos Bumbás Garantido Caprichoso, o Wendel Pinheiro. Além da exposição, né, desse clima de competição, onde vão sair os top 10, que vão para São Paulo competir com os top 10 de todo o Brasil, ao mesmo tempo vai estar acontecendo várias outras coisas. Vai ser uma grande confusão tribal mesmo. Tá? Vamos ter campeonatos aí de games, manifestações culturais, dança, desfiles, painéis com profissionais muito qualificados no ramo do empreendedorismo. Então, para toda a comunidade esse evento. Que maravilha. Legal. Agora, e para participar, a gente ainda pode se inscrever? Como visitante, sim. Hoje, várias pessoas já entraram em contato, ainda querendo entrar como expositores. Nós não esperávamos também toda essa demanda. A gente espera que ano que vem a gente consiga dobrar o número de stands que a gente vai disponibilizar, né, para essa turma. Porém, você ainda pode participar como visitante, tá? É só entrar no Instagram, tem um link lá na bio. As inscrições são gratuitas. Maravilha. E repete pra gente o Instagram, @ExpoFavelaAM. Pronto, fácil. ExpoFavelaAM. Então vamos lá. Então, convida as pessoas que estão nos ouvindo, né, todo Carlão? Ano esse evento vai ter? Olha, esse é o terceiro ano que acontece a Expo Favela Innovation a nível nacional. Mas em Manaus é o primeiro. No Amazonas é a primeira vez. Olha aí. Então a gente tem que dar o nosso nome. Provavelmente vai ter o ano que vem. Prêmio nacional aqui pro nosso estado, que eu sei que a gente é muito capaz. Legal. Boa, então estamos todos convidados, 3 e 4 agora de outubro. E eu faço o convite não só à comunidade, mas a também a comunidade empreendedora do Amazonas. Você que é empresário, que está buscando uma nova ideia, uma startup, um negócio novo para investir, esse é o momento. De repente você vai lá, você vê uma novidade, uma ideia simples, que muitas vezes esse empreendedor tem ali uma solução
para oferecer para todo mundo, mas não tem aquele recurso, investimento. E às vezes a gente tem o contrário, né? Verdade. O investidor que está procurando uma ideia, um negócio novo para investir, e ali a gente pode fazer essa junção. Vai fazer esse encontro. Esse é o foco do evento, né? Muitíssimo obrigada, sucesso, obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Valeu. Muito obrigada também pelo espaço. Boa noite. Conversamos com a integrante CUFA, Fernanda Manaitá. Muito obrigada. Valeu, 6h57 agora. 18 horas. Esporte. Olha lá aí no futebol, a noite de ontem foi de frustração para os torcedores do Flamengo, Karime Leão. Não deu pra gente? Não deu, não sobrou, não rolou. Não rolou. Dessa vez. O rubro-negro foi eliminado da Libertadores após empatar em 0-0 com o Penarol. O clima entre os torcedores, de revolta, né, Karime? Muitos já, inclusive, pedem a saída. Ontem eu até comentei isso aqui, né? Verdade, Carlão, você cantou essa pedra. Eu não sei o que ele ainda tá fazendo lá, né, sinceramente. É verdade. Na Série B do Brasileirão, Karime? Pois é, na Série B do Brasileirão, o Amazonas FC também não teve sorte. Olha aí, nossa torcida também não adiantou. O time perdeu por 2-0 para o Chapecoense num jogo difícil na Arena Condá, em Santa Catarina. Essa derrota complica ainda mais a situação do Amazonas na luta por uma vaga no G4. E o time vai precisar reagir nas próximas rodadas para continuar sonhando com acesso à Série A, e a gente segue na torcida. E para fechar o giro do esporte, Karime, o técnico Dorival Júnior divulgou a lista de convocados da seleção brasileira para os jogos contra o Chile e Peru pelas eliminatórias. Olha aí, nomes como Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo estão confirmados, trazendo força para os próximos desafios da seleção brasileira. Será se agora vai, Karime? Pois é, vamos torcer, né? Mix. Carlão. Oi, Karime Leão. Eu tenho uma notícia agora que a Blink acabou de passar pra gente a respeito do direito de resposta do senador Omar Aziz. É o seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas suspendeu o direito de resposta concedido ao senador. Suspendeu. Omar Aziz, após o recurso da coligação Manaus Merece Mais. A coligação argumentou que o direito de resposta estaria sendo usado para promoção pessoal, já que o Omar, que o senador, não é candidato nas eleições atuais. A juíza Mara Elisa Andrade concordou, ressaltando que o direito de resposta é voltado para candidatos em disputa. Com isso, a suspensão será mantida até a análise definitiva pela Corte Plenária. A propaganda eleitoral que originou o conflito também permanece suspensa. Mix. Vamos conferir agora outros destaques do dia do Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. 3 ativistas ambientais jogam sopa em quadros de Van Gogh no Museu de Londres. Brasil e China organizam em Nova York reunião sobre proposta pela paz na Ucrânia. Na ONU, o premier de Israel afirma que vai manter ataques contra o Hezbollah e o Hamas. Pelo menos 35 pessoas morreram nos Estados Unidos vítimas do furacão Helena. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A partir de amanhã, eleitoras e eleitores têm apenas 8 dias para tomar uma decisão importante, escolher em quem vão votar para prefeito e vereador. A Justiça Eleitoral está recomendando que todo mundo baixe o aplicativo E-Título com antecedência para evitar qualquer tipo de transtorno no dia da votação. Além disso, algumas dicas simples podem garantir que o processo seja tranquilo. Por exemplo, já deixar pronto o documento, verificar o local de votação e, claro, levar a famosa colinha com os números dos candidatos. Se ainda houver alguma dúvida, é possível até treinar o voto no simulador do Tribunal Superior Eleitoral disponível online. É importante lembrar que fazer boca de urna é crime, mas o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas dos candidatos é permitido sim. Em tempos de redes sociais e aplicativos de mensagens, também é fundamental ficar atento ao que é falso e ao que é verdadeiro. Para isso, a Justiça Eleitoral disponibiliza o serviço Fato ou Boato para tirar dúvidas e o SOS Voto para denunciar irregularidades. A qualidade da nossa democracia depende da participação consciente de cada um. Afinal, estamos escolhendo pessoas que vão definir as prioridades das nossas comunidades, bairros e cidades. É hora, sim, de votar com responsabilidade, pensando no futuro que queremos construir juntos. 18 horas. Karime Leão, até segunda. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Um beijo. Até segunda. Você ouviu
18 horas.